dando início à leitura do Srimad Bhagavatam, que é composto por 12 cantos, e cada canto tem um número variado de capítulos e de volumes, e são 18.000 versos. Hoje nós vamos ler de capa, estamos começando da primeira capa, como vocês chamam, portada, e vamos a ler de portada a portada, de capa a capa. E vamos começar pela dedicatória. Aqui é o próprio Srila Prabhupada fazendo a dedicatória da obra monumental que é o Srimad Bhagavatam. Vocês são todos super experientes com o Bhagavatam, inclusive mestres do Bhagavatam. Então, aqui na dedicatória, nós vemos Srila Prabhupada dizendo o seguinte: A Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj, meu mestre espiritual, na 26ª cerimônia do dia de seu desaparecimento. Ele vive para sempre, através de suas instruções divinas, e o seguidor vive com ele. Srila Prabhupada Ki Jai. E agora? Próximo? Introdução a esta obra monumental, gigantesca, que é o Srimad Bhagavatam. Prabhupada queria muito traduzir esta obra toda e comentar, mas ele, preocupado com isso, preocupado de não conseguir concluir a obra, ele deu o 10º canto na forma do livro de Krishna, famoso Krishna Book. Em todos os idiomas se fala Krishna Book. Acho que até russo diz isso, Krishna Book. Então, esse livro veio para dar a guia do 10º canto do Bhagavatam, para evitar que nós não tivéssemos o 10º canto caso Prabhupada partisse antes. E ele realmente, de fato, partiu depois de traduzir o 13º capítulo do 10º canto. Ele partiu e, então, o restante da tradução do 14º até o 12º canto, 14º capítulo do 10º canto, até a conclusão do Bhagavatam, que é o 12º canto, foi traduzido por Hridayananda Maharaj, Gopi Paranadhana e Dravida Prabhu. Eles formaram uma equipe. Hridayananda Maharaj fazia a tradução e dava o significado, e ele não começou na continuidade do 10º canto, ele começou no 11º canto. Começou no 11º canto e depois ele voltou ao 10º canto para traduzir o 10º canto, e Gopi Paranadhana ficou com alguns capítulos e significados, mas eles traduziam. Hridayananda Maharaj traduzia o 11º canto, traduzia o Bhagavatam de um modo geral, passava para o Gopi Paranadhana, fazia a sua revisão do sânscrito, e para Dravida fazia a revisão do inglês. Então Dravida fez a revisão do inglês. Todos os 3 discípulos de Prabhupada. Gopi Paranadhana já deixou esse mundo, e Hridayananda Maharaj continua aí pregando, Dravida também continua. E uma coisa interessante, que eu sou testemunha presencial, é que depois de traduzir os 5 primeiros capítulos do 11º canto, Hridayananda Maharaj foi à Índia, foi em 1980, e eu fui com ele. E nessa 1981, fevereiro de 1981, e havia naquele momento ainda havia um grande problema de como dar continuidade ao movimento sem Prabhupada. Prabhupada tinha saído em 77. Então,
como dar continuidade ao movimento sem Prabhupada. E então lembraram que Prabhupada tinha dito que para as dúvidas do sânscrito deveriam procurar Sridhara Swami, que é o irmão espiritual dele. Então, depois de traduzir os 5 primeiros capítulos do 11º canto, tendo os manuscritos em mãos, datilografados, naquela época era datilografado, ele decidiu ir ver Sridhara Maharaj em Navadvipa, no ashram dele em Navadvipa, e eu fui com ele. Então tive a oportunidade de estar com ele naquele dia. Era bem cedo de manhã, pelo menos. Parecia esse ambiente daqui, todo mundo com bastante frio no momento. E Sridhara Swami demorou para chegar no lugar da casa, do ashram onde ele marcou com a gente. Demorou para chegar, mas chegou. Sentou na Vyasasana, todos nós sentamos no chão, na frente dele, em almofadas. E Hridayananda Maharaj disse para ele que estava ali porque estava começando a traduzir o 11º canto do Bhagavatam e queria mostrar para ele, para ver o que ele dizia daquilo. Então ele recebeu a cópia, começou a folhear, olhar, ver palavras-chave, como Hridayananda Maharaj tinha traduzido algumas palavras-chave que às vezes modificam a tradução. Então ele olhou e comentava e tal, assim. Depois que terminou de comentar tudo que ele quis, assim, numa revisão muito simples, assim. Ano passado ele não leu todos os significados, mas viu e tudo. Depois ele pegou esses 5 capítulos datilografados, colocou assim na cabeça, entregou e disse: a sua tradução está perfeita. Entregou. Naquela época não tinha gravadores o tempo inteiro, não tinha celular, não tinha nada disso, mas eu tive a sorte de encontrar ele na hora que ele estava saindo. Eu ia encontrá-lo no seu ashram e ele ia saindo. Então ele disse, com outras pessoas, então ele disse: eu estou indo em Navadvipa, vamos comigo? E eu fui então com ele, tive a oportunidade de ir com ele e participar desse encontro, que tem um depoimento confidencial, assim, que não é propagado, de Sridhara Swami dizendo que a sua tradução está perfeita. Então, isso é importante, é histórico, é contemporâneo da nossa realidade, porém, Prabhupada já foi desse planeta, Sridhara Swami já foi desse planeta, Hridayananda Maharaj está aí ainda, com 75 anos. Eu estou aqui ainda também com vocês hoje, em especial aqui, dando início ao Instituto Jaladuta Argentina, IHA. E temos a oportunidade de, nessa inauguração, todos esses dias são dias de inauguração do nosso instituto aqui, a oportunidade de começarmos a leitura do Bhagavatam, que agora vai continuar. Se algum dia falhar por alguma razão de viagem, ou o que for, depois vocês retomam do lugar que parou, porque não é um tempo, mas é uma orientação de Prabhupada, que estudemos o Bhagavatam do começo ao fim. Então estamos começando agora, quando os nossos alunos chegarem, já estaremos com alguns versos adiantados do primeiro capítulo, e isso é muito poderoso, é uma pregação muito poderosa. Prabhupada fez os 2 primeiros cantos pensando em apresentar o Bhagavatam para pessoas que nada conheciam da cultura védica, para nós. Ele dedica a Bhaktisiddhanta, mas ele faz para nós. Ele faz para nós, ele faz para apresentar o Bhagavatam para nós. Você está entendendo? Sim. Você também, meu Deus? Sim. Você eu já sei que está entendendo. Bom, então, mesmo sem a minha, porque a mesma que você fez pela minha está até hoje.
Bom, então vamos começar a ler a introdução, também feita pelo próprio Srila Prabhupada, não é? É o próprio Prabhupada que faz a introdução e o prefácio. Né? Vocês confirmam depois se a introdução e o prefácio foram feitos ambos por Prabhupada, porque pode ser que tenham sido os editores e não exatamente Prabhupada. Eu creio que foi, mas vamos ver. O conceito de Deus e o conceito de verdade absoluta não estão no mesmo nível. O Srimad Bhagavatam tem como objetivo a verdade absoluta. O conceito de Deus indica o controlador, ao passo que o conceito de verdade absoluta indica o sumum bonum, ou a fonte última de todas as energias. Não é possível uma divergência de opinião sobre o aspecto pessoal de Deus como sendo o controlador, porque um controlador não pode ser impessoal. Evidentemente, o governo moderno, especialmente o governo democrático, é impessoal até certo ponto, mas, em última análise, o chefe do executivo é uma pessoa. E o aspecto impessoal do governo é subordinado ao aspecto pessoal. Assim, não há dúvidas de que sempre que nos referirmos a um controle sobre nossas pessoas, sobre outras pessoas, teremos que admitir a existência de um aspecto pessoal. Por haver diferentes controladores para diferentes posições administrativas, pode ser que haja muitos deuses menores. Segundo a Bhagavad Gita, qualquer controlador que tenha algum poder extraordinário específico é chamado de Vibhutma Sattva, ou controlador dotado de poder pelo Senhor. Há muitos Vibhutma Sattvas, controladores ou deuses, com poderes específicos diversos, mas a verdade absoluta é única e incomparável. Este Srimad Bhagavatam designa a verdade absoluta ou o Sumum Bonum como sendo o Param Satyam. Maravilha, né? Que é assunto do Bhakti Vaibhava, não é? Bhakti Vedanta também. Srila Vyasadeva, o autor do Srimad Bhagavatam, primeiramente oferece suas respeitosas reverências ao Param Satyam, verdade absoluta. E porque o Param Satyam é a fonte última de todas as energias, o Param Satyam é a pessoa suprema. Não resta dúvidas de que os deuses ou os controladores são pessoas, mas o Param Satyam, de quem os deuses obtêm poderes de controle, é a pessoa suprema. A palavra sânscrita Ishvara, controlador, transmite o significado de Deus, mas a pessoa suprema é chamada de Parameshvara, ou o Ishvara supremo. A pessoa suprema, ou Parameshvara, é a suprema personalidade consciente, e porque ele não recebe nenhum poder de nenhuma outra fonte, ele possui a suprema independência. Na literatura védica, Brahma é descrito como o Deus Supremo ou o cabeça de todos os outros deuses, tais como Indra, Chandra e Varuna. Mas o Srimad Bhagavatam confirma que nem mesmo Brahma é independente no que diz respeito a seu poder e conhecimento. Ele recebeu o conhecimento sob a forma dos Vedas, a partir da pessoa suprema, que mora dentro do coração de todo ser vivo. Essa personalidade suprema sabe de tudo, direta e indiretamente. Os indivíduos infinitesimais, que são partes integrantes da personalidade suprema, talvez saibam direta ou indiretamente tudo a respeito de seus corpos ou características externas, mas a personalidade suprema sabe tudo sobre seus aspectos externo e interno. As palavras Janmadyasya sugerem que a fonte de toda produção, manutenção ou destruição é a mesma suprema pessoa consciente. Mesmo que a nossa experiência atual, mesmo com a nossa experiência atual, podemos entender que nada é gerado a partir da matéria inerte, senão que a matéria inerte pode ser gerada a partir da entidade viva.
Por exemplo, através do contato com a entidade viva, o corpo material transforma-se em máquina funcional. Os homens, com um fundo insuficiente de conhecimento, equivocam-se ao pensar que o mecanismo do corpo é o ser vivo, mas o fato é que o ser vivo é a base da máquina corpórea. A máquina do corpo torna-se inútil, assim como a centelha viva sai do corpo. De forma similar, a fonte original de toda energia material é a pessoa suprema. Esse fato é expresso em todos os textos védicos e todos os expoentes da ciência espiritual têm aceitado esta verdade. A força viva é chamada de Brahman, e um dos acharyas, mestres mais importantes, a saber, Sripada Shankaracharya, prega que o Brahman é substância, ao passo que o mundo cósmico é categoria. A fonte original de todas as energias é a força viva, e o que é logicamente aceito como pessoa suprema. Ela é, portanto, consciente de todas as coisas passadas, presentes e futuras, e também de cada canto de suas manifestações, tanto materiais quanto espirituais. O ser vivo imperfeito não sabe nem mesmo o que está acontecendo dentro de seu próprio corpo. Ele come seu alimento, mas não sabe que o alimento é transformado em energia, ou que ele sustenta o seu corpo. Quando um ser vivo é perfeito, ele sabe tudo o que acontece e, uma vez que a Suprema Pessoa é todo perfeita, é bastante natural que ele saiba tudo com todos os detalhes. Consequentemente, a personalidade perfeita é chamada de Vasudeva no Srimad Bhagavatam. Vasudeva significa aquele que vive em toda parte com consciência plena e em completa posse de sua energia completa. Tudo isso é claramente explicado no Srimad Bhagavatam e o leitor terá ampla oportunidade de estudá-lo, examinando criticamente. Na era atual, o Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu pregou o Srimad Bhagavatam através da demonstração prática. É mais fácil penetrar nos tópicos do Srimad Bhagavatam por intermédio da misericórdia sem causa de Sri Chaitanya. Por isso, inserimos aqui um pequeno esboço de sua vida e preceitos para ajudar o leitor a entender o verdadeiro mérito do Srimad Bhagavatam. É imprescindível que aprendamos o Srimad Bhagavatam como uma pessoa Bhagavatam. A pessoa Bhagavatam é aquela cuja própria vida é o Srimad Bhagavatam na prática. Uma vez que Sri Chaitanya Mahaprabhu é a absoluta personalidade de Deus, ele é tanto Bhagavan quanto Bhagavatam, em pessoa e em som. Portanto, seu processo de abordar o Srimad Bhagavatam é prático para todas as pessoas do mundo. Era seu desejo que o Srimad Bhagavatam fosse pregado nos 4 cantos do mundo por parte daqueles que tivessem nascido na Índia. O Srimad Bhagavatam é a ciência de Krishna, a absoluta personalidade de Deus, de quem temos informação preliminar pelo texto da Bhagavad Gita. Sri Chaitanya Mahaprabhu diz que qualquer um que seja bem versado na ciência de Krishna, o Srimad Bhagavatam e a Bhagavad Gita, pode se tornar um pregador ou preceptor autorizado da ciência de Krishna, independente de quem seja. Há uma necessidade da ciência de Krishna na sociedade humana, para o bem de toda a humanidade sofredora do mundo. Nós simplesmente pedimos aos leitores de todas as nações que aceitem esta ciência de Krishna para o seu próprio bem, para o bem da sociedade e para o bem dos povos de todo o mundo. Fim da introdução da parte de dissertação. Agora entra o pequeno esboço da vida e dos ensinamentos do Senhor Chaitanya, o pregador do Srimad Bhagavatam, que leremos amanhã. Dá vontade de ler o dia inteiro, né? Passar o dia lendo aqui. Assim. E com esse tempo é ótimo para ficar quietinho, né? Algum comentário de vocês ou pergunta?
Estaba pensando que Prabhupada comentó el primer verso en esa introducción do Shimadvata. Então parece que a introdução fora feita por ele. Sim, tem outros detalhes também, né? Quando ele diz aqui apresentamos, então, o Senhor Chaitanya, os editores não fariam isso, não teriam esse nível de profundidade. Se fossem os editores, eles iam falar da obra, mais ou menos como eu falei antes, tem 12 cantos e tal, mas eles não fariam com esse grau de profundidade e experiência. É Prabhupada mesmo. Yo me quedé pensando cuando habla de la diferencia entre Deus y verdad absoluta. Sim. Como que Deus sería el Ishvara, o Ishvara, como que la verdad última sería Brahman, el concepto de Deus. Y en cambio el concepto de verdad absoluta sería como que Krishna es Ishvara, Brahman, para Brahman, como que es más abarcativo. Sim. Algo así sería. Sim, e esse mais abarcativo é Paransatya, Claro. a verdade última, suprema, de quem de quem tudo emana e de que nada existe antes dele ou sem ele ou desconectado dele. El concepto de Deus está para pensar que puede haber otra cosa. Sim, outros deuses, assim, Claro. como por exemplo, no panteão hindu se apresentam os semideuses responsáveis pela chuva e tal. Né? E nós temos muitas informações desses semideuses. No passatempo de Krishna, nós temos pelo menos dois, Brahma e Indra, que cometem erros e são, né, no 10º canto do Bhagavatam, vamos encontrar isso. Indra e Brahma, que embora sejam deuses, cometem erros. Mas no caso de Paransatya é diferente. Né? Mais uma oportunidade significativa aqui em San Esteban, para ser mais aqui no Instituto. Estamos começando a leitura do Bhagavatam. Quando começamos em Campina Grande, fizemos uma cerimônia de fogo, convidamos todos os indianos e lemos tudo isso. Lá tinha uma comunidade grande de indianos. Então lemos tudo isso e começamos assim. Estamos até hoje, já estamos no 10º canto, lá, todos esses anos, com algumas interrupções, como eu falei, se às vezes precisa sair e tal, mas não voltamos nunca, sempre seguimos adiante. Várias vezes quiseram voltar, mas não deixamos. E agora já está no 10º canto, já passou da parte de Prabhupada, quando teve o início da tradução de Helena Maharaj, nós convidamos ele para dar a aula do primeiro verso. E o Bhagavatam é a nossa vida. Ele é chamado de o Sol, né? Arca. Então, Puranarka, o Sol mais original, mais antigo. Então, o Purana, que é como o Sol, que ilumina todo o universo. Então, da mesma forma, o Bhagavatam ilumina a nossa vida. E também é dito que sem a leitura do Bhagavatam, o dia não começa, fica sempre noite, sem o nascer do sol. Porque o sol nasce quando lemos o Bhagavatam. São, assim, comentários poéticos, cheios de sensibilidade, para fazer valorizar as nossas atitudes em direção à vida espiritual. Nossas atitudes marcam a nossa vida e a vida de outras pessoas. Como o Prabhupada disse, o exemplo é melhor que o preceito. Agora, por exemplo, nós temos a internet. E às vezes nós escrevemos na internet qualquer tipo de coisa que vem na nossa cabeça. E nem sabemos que aquilo pode tirar a fé de alguém em Krishna, ou nos devotos, ou na sociedade de Prabhupada. Simplesmente colocamos o que vem na nossa cabeça, quando era para o que vem na nossa cabeça ser assimilado em meditação e questionado: por que você está vindo na minha cabeça? Por que esse pensamento vem? Krishna diz no Bhagavad Gita que os pensamentos de seus devotos vivem nele. Por que você está pensando assim? Vamos ver, através de Guru, Shastra e Sadhu,
se você está legítimo para sair daqui. Então essa é a meditação de alto nível de introspecção e de responsabilidade social. Porque a nossa responsabilidade social é definitivamente Shraddha, a fé das pessoas. Ninguém pode ser um pregador se não sente a responsabilidade social pela fé das pessoas. E isso é Prabhupada Bhaktisiddhanta Bhaktivinoda, pulando o Gorakshora Das Babaji, mas Bhaktivinoda, todos eles eram preocupadíssimos com a fé das pessoas. E nós temos que herdar isso, a responsabilidade por ajudar as pessoas a desenvolverem a sua fé em Param Satya. Não ver nada fora de Krishna. Eu recebi recentemente a carta de uma devota que ela apresenta um pouco da sua experiência negativa no movimento. E enquanto eu lia a mensagem, eu sentia pena, como se diz aqui? Pena mesmo, eu sentia pena de toda a situação, porque eu sei que era verdade mesmo. Mas, de um dado momento da carta, ela passa a mudar o tom para trazer a filosofia da consciência de Krishna para interpretar aquilo. E ela começa a dizer como aquilo tudo, embora tenha sido muito ruim para ela como indivíduo, com 23, 24 anos de idade e tudo mais, e depois ela começa a dizer que compreende, como ela compreende aquilo tudo dentro do universo dela como indivíduo tendo nascido nesse mundo. E é muito bonita a revelação da mente, como ela faz ali, e ela escreveu tão bem que meu coração bateu. Assim. Eu tive um pouco ao ouvir ela revelando o que ela passou, meu coração realmente, meu Deus, como isso é possível, como isso é possível. E depois ela me trouxe, ao descrever, ela me trouxe para a realidade Paramsatya. Ela mesma me trouxe com a própria compreensão da filosofia, do karma, das leis de Deus distribuídas por toda a criação dele, que é imensa. Né? Nós temos uma diferença conceitual de universo. O universo, para os astrônomos, é toda a manifestação cósmica. Para nós, há vários universos. Imagina, dentro do conceito védico, há vários universos. Então, mas é isso, nós estamos aqui. Assim, obrigado por me permitirem falar português. Eu posso buscar um pouco mais de cultura interna assim, do que só o vocabulário espanhol que eu tenho. Muitas gracias. 8h15.